Professor Terêncio? Eu queria voltar lá na internet. Nos últimos dias a gente tem observado um grande volume de informação quanto a essas redes de vendas de alguns produtos via internet, tipo almoços ou jantares em restaurantes, diárias de pousada, passar o dia em algum local a respeito de cosmética. Como é que você vê a entrada desse tipo de segmento na mídia e no consumo desse tipo de produto? Ok, professor Terêncio, eu vejo de uma maneira muito positiva. Tão positiva que hoje mesmo eu comprei um jantar que era R$ 98,00, eu paguei R$ 40,00 num site de compra coletiva chamado Peixe Urbano. E isso é positivo para a gente, obviamente, porque a gente tem a oportunidade de ir a locais que muitas vezes a gente não iria, ou a conhecer novos locais mesmo, seja restaurantes, pousadas ou clínicas de estética que anunciam bastante nesses sites. Agora, pro varejista tem um benefício muito grande também, só que também ele tem que ter um cuidado. Por quê? Porque esses sites como Peixe Urbano, que são de compras coletivas, o varejista, se eu, Leandro, tenho um restaurante, eu quero fazer uma oferta, eu tenho que pagar para aparecer nesse site, e aí eu falo, olha, eu vou colocar um jantar de 98 por R$ 40,00. Aí esse jantar é vendido, as pessoas pegam seus cupons, esse cupom ele leva até o restaurante e ele pode consumir o produto e ele já pagou aqueles R$ 40,00 ao invés de 98. Tá? Só que, ou seja, o varejista investiu, porque ele pagou para o Peixe Urbano, ou para algum site de compra coletiva, o Peixe Urbano é um dos mais famosos aqui no Brasil hoje, e ele também canibalizou, ele deixou de ganhar uma certa margem que ele teria na venda dos seus produtos. Com isso, ele tem que ter retorno sobre esse investimento. A gente já falou um pouco sobre mensuração de resultados, inclusive. Então, para ter o retorno sobre esse investimento, ele precisa gerar uma experiência tão boa nesse cliente, que foi pela primeira vez, que esse cliente vai voltar. E o cliente voltando, aí se paga esse investimento. Se o cliente for lá somente com esses R$ 40,00 e consumir o jantar e não voltar mais no restaurante, então não se pagou esse investimento e aí esse investimento promocional do varejista não funcionou. Mas sem dúvida isso é uma tendência e nos Estados Unidos já há 3 anos isso é muito famoso. Então aqui no Brasil começou agora. Uma pergunta aqui do Carlos Gevaldo, ele fala um pouquinho sobre a concorrência entre micro e grandes empresários. Ele é de Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro, está parabenizando o programa, diz que você comentou com muita propriedade quanto ao marketing no para micro e pequenos empresários. E ele disse o seguinte, como uma prestação de serviço, o pequeno empresário, eles não precisam sacrificar o preço para concorrer com os grandes. Ele quer saber se precisa ou não sacrificar os seus preços para concorrer com os grandes empresários. Ok, Carlos, obrigado pelo seu retorno quanto ao programa e pela sua questão. Sem dúvida, não precisa ficar pautada, centrada em preço essa concorrência. Ele pode, o varejista ele pode, desde ações de marketing, como a gente já vem comentando ao longo do programa, e pensar na ajuda, na parceria com seus fornecedores, para os seus fornecedores ajudarem. Vou te dar um exemplo. Perdas no varejo. O Brasil, eu vi isso há 2 semanas na revista Supermercado Moderno, que é uma revista dirigida a varejistas. O Brasil é o 2º país em número de perdas, em valor de perdas no varejo. O que quer dizer isso? Quer dizer com produtos vencidos ou produtos roubados por funcionários ou por clientes da loja. O dado mais assustador dentro dessas perdas é que a maioria é de furtos de funcionários, depois de furtos de clientes, e cerca de 10% dessas perdas por problemas administrativos, problemas de gestão. Então, práticas como colocar o produto que vai vencer primeiro, colocar ele mais à frente, tirar o produto do estoque, porque produto exposto é produto vendido, práticas como essa, fazer promoções, tabloides, elas acabam contribuindo para a lucratividade do micro e pequeno empresário e contribuindo com a lucratividade, contribui com as vendas, contribuindo com as vendas, ele também não tem que ficar centrado tanto em preço. Ele pode oferecer a música na sua loja, ele pode oferecer promoções, sorteio, ele pode colocar um brinde, ele pode fazer o atendimento mais customizado. Então, ele pode se diferenciar e ele deve se diferenciar.
Estamos com o programa Tribuna Independente, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São José do Rio Preto, ao vivo para todo o Brasil. O nosso tema de hoje é estratégia de comunicação e vendas no varejo. Recebemos Leandro Guissoni, professor e consultor de marketing, vendas e estratégia. Leandro, chega uma pergunta aqui do Lindomar de Campinas, São Paulo. Ele fala o seguinte, que na rua dele, na rua onde ele mora, tem o Extra Hipermercado, o Atacadão, o Todo Dia, o Dia por Cento e 2 mercados dia a dia. Existe público para todas essas empresas? Ok. Lindomar, faltou apenas você comentar em qual você compra. É. Né? Porque tudo depende da ocasião de consumo. Então veja, se eu for a um supermercado para fazer uma compra, se eu tiver mais tempo, eu vou fazer uma compra, talvez aí para 2 semanas, 3 semanas, eu faço uma compra de abastecimento, tá? E aí essa compra eu faço de uma determinada maneira e eu opto de repente por preço. Agora, eu posso ter compras de urgência, que eu estou voltando do meu trabalho, eu estou andando na rua e eu lembrei que eu preciso comprar um produto, aí eu não me importo tanto com o preço, talvez. Então, e também o consumo imediato, que eu estou passando na rua ou próximo de casa e eu preciso comer em algum lugar e alguns lugares me oferecem a comida na hora, inclusive padarias começam a oferecer, né? Restaurante também. Então tudo depende da ocasião de consumo. Tem espaço, sim, para esses diversos formatos estarem próximos e eles estando próximos, sem dúvida, eles estão competindo, eles têm que ter um diferencial, mas tem um espaço porque tudo depende da ocasião de consumo e os clientes cada vez menos são fiéis, eles são menos fiéis às lojas, cada vez mais eles vão em lojas diversas, de diversos formatos, eles não vão sempre na mesma, como aquele modelo tradicional do passado. Tá? Eles estão atrás de preço somente, de qualidade, do que esse consumidor busca, Leandro? Olha, conveniência, eles buscam conveniência, eles buscam essa experiência de compra. Eles não querem enfrentar fila, eles têm pouco tempo disponível e aí é uma quebra de paradigma. Por que uma quebra de paradigma? No varejo a gente fala bastante, olha, você tem que prender o seu cliente lá no ponto de venda. Deixa ele perdido de vez em quando, tenta mudar alguns produtos na loja. Mas isso é verdade? Não, hoje em dia não é verdade. Porque se você deixar o seu cliente preso na sua loja, você não gerou a experiência de compras e você não gerou a conveniência e dificilmente ele voltará. Então, um indicador muito interessante que tem sido utilizado lá nos Estados Unidos é que quanto mais o cliente gastar em um menor tempo, mais eficiente foi o varejista. Tá? Então, esse indicador ele mostra o seguinte, eu quero que meu cliente passe pouco tempo na minha loja, mas esse pouco tempo ele compre por impulso, ele compre todos os produtos que ele iria comprar, ele encontre tudo que ele iria encontrar no ponto de venda. Luciana Nogueira. Leandro, os clientes estão de uma maneira, em geral, muito mais exigentes com relação à limpeza, qualidade dos produtos, frescor, agilidade no atendimento, até produtos para dietas especiais, as grandes redes estão preocupadas em oferecer. Quais são os cuidados que os pequenos empresários têm que se atentar? Ok. A diversificação de produtos ela tem que ser cautelosa. Tá? Ao mesmo tempo que o pequeno empresário ele tem que oferecer o que o cliente pede, mas ele tem que ter cuidado porque aquilo que o cliente pediu tem que girar. Uma vez eu fui no supermercado que ele vendia até aquelas torneirinhas que ficaram lá paradas porque o cliente pediu uma vez, aí o supermercadista falou, olha, acho que é uma boa opção, comprou um estoque e ficou parado. Então tem que ter coerência isso daí, a questão do sortimento. Hoje o consumidor ele está mais aberto à experimentação. Hoje esse consumidor ele inclusive está preocupado com a qualidade de vida, com questões da saudabilidade, com a sua saúde. Né? E a prova disso é que 30%, as pesquisas mostram que 30% dos clientes da classe C, eles já experimentaram produtos orgânicos, que são aqueles produtos livres de agroquímicos na sua produção de defensivos e assim por diante. Então, o consumidor ele está mais preocupado com isso de todas as classes. E o micro pequeno empresário, é o que melhor transita, é o formato de loja que melhor transita entre todas as classes. Entre a classe C, D, entre a classe A, B.
Então, ele precisa oferecer produtos para todas essas classes, sem dúvida, mas ele tem que conhecer o principal cliente dele, que, sem dúvida, ia adequar a sua oferta para esse tipo de cliente. Ele não pode, simplesmente porque um cliente uma vez pediu um produto, comprar um monte daquele produto que vai parar e é dinheiro parado. Da Conceição de Boa Vista, Roraima, ela fala sobre alienação da propaganda no varejo. De empresas, ela cita até o caso do iPad, que fazem tanta propaganda que você acaba comprando o produto sem precisar, sem necessitar. Ela pede para você comentar um pouquinho essa questão. Ok, Maria, a questão é a seguinte, o marketing, ele acaba tendo uma visão, às vezes, muito relacionada com a comunicação. A comunicação, por sua vez, muitos falam que é aquilo que faz você comprar o que não precisa por um dinheiro que você não tem, aí você se endivida. E, então, é uma visão que precisa, talvez, ser um pouquinho mais ampla. Vamos colocar a seguinte questão. A Casas Bahia é o maior anunciante no Brasil. Tá? Em seguida, você tem empresas como a Unilever. A Unilever, ela comunica suas marcas Que Bom, Ades e diversas outras marcas. Essas marcas, elas existem por um propósito. Qual que é o propósito do marketing que a gente comentou? É satisfazer as necessidades do mercado. Então, se eles existem, é porque há um mercado para eles. E se há um mercado para eles, o marketing presta um importante papel de comunicar esse mercado que existe, um determinado produto, e que esse produto está disponível em determinados locais, como de vendas na internet, em varejistas e assim por diante. Tá? E aí, quando a gente analisa isso, a gente percebe logicamente que produtos que muitas vezes não seriam destinados para a gente talvez não seria o público-alvo, a gente acaba querendo comprar. E isso não é ruim, não é um papel negativo do marketing, mas a comunicação, hoje ela tem que ser persuasiva. Hoje, por exemplo, com o iPad, para você convencer um cliente a comprar um iPad e não comprar talvez um netbook, ou ele simplesmente ter um iPad, que é um produto diferente, ela precisa se comunicar. Tá? E se existe o iPad é porque há uma necessidade do mercado em ter um produto que permita a pessoa ter uma mobilidade para acessar seus e-mails, acessar seus livros e fazer a leitura. Então, o produto vai de encontro com essa expectativa. Leandro, o programa foi maravilhoso. Obrigado pela sua presença. Fica aberto o convite para você voltar outras vezes, falando sobre marketing, sobre vendas. E eu gostaria que você deixasse mais uma vez o seu site, o seu e-mail, para o pessoal de casa ler os seus artigos e também saber mais do livro, né? Ok. Deixar o livro aqui mais fácil para a visão. Bom, fiquem à vontade de se corresponder comigo. A mensagem final que eu deixo é que não adianta uma empresa, seja um microempresário, seja um grande empresário, investir em estratégias competitivas para ser melhor do que o concorrente, se essa competição for apenas para buscar ser o melhor. O segredo está em se diferenciar, em ser único. E aí o varejo, sem dúvida, do pequeno ao grande varejista, ele consegue fazer essa prática. Fiquem à vontade de se corresponder. Meu e-mail é lguissone, acho que aparecerá na tela, @marquestrate.org. O site é www.marquestrate.org. Daqui a 2 meses, confiram um livro de comunicação integrada de marketing que será lançado pela Atlas e também a marca que será lançada na área de comunicação de marketing, chamada Com Valor. O site é www.comvalor.com.br. Fruto de uma pesquisa de doutorado, de mestrado que tenho realizado junto ao meu orientador, professor Marcos Fava Neves, cujo nome eu gostaria de citar e agradecer por todas as contribuições, agradecer ao Grupo Marquestrate também por todo o apoio dado à pesquisa que tenho desenvolvido sobre comunicação, sobre varejo. Eu agradeço a Ligiane pelo convite, gostei muito do programa, sem dúvida já vou aceitar para voltar novamente aqui. Agradeço ao professor Terêncio, a Luciana também, pelas perguntas oportunas e todos os espectadores, telespectadores que participaram do programa. Obrigado.